Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te damos graças nesse momento quando nos ajuntamos aqui na tua casa para celebrar o teu nome. Queremos te agradecer por termos a tua palavra para a nossa instrução e suplicamos a ti que o Senhor nos ajude a entendê-la, não apenas compreendermos com a nossa mente aquilo que acabamos de ler, mas que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações, para que de alguma forma sejamos fortalecidos na fé, se já somos crentes, ou desafiados a crer, se ainda não passamos por essa experiência da conversão. E nós te suplicamos, Senhor, por cada pessoa aqui presente nesta noite, que de acordo com a condição de cada uma, o Senhor dispense o seu favor, a sua graça, para que todos saiamos daqui com algum recado da tua parte para os nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Aqui começa, segundo o registro do quarto evangelista, o ministério terreno do Senhor Jesus na sua perspectiva. E é muito interessante nós prestarmos atenção no esboço que João fez para escrever o seu evangelho. Ele, primeiramente, resolveu registrar aquilo que Jesus fez e disse para revelar a sua pessoa e a sua missão ao mundo, e sempre de uma forma mais abrangente. Você vai ver que João se concentra nessa tarefa do capítulo 1 até o capítulo 12, onde você tem ele registrando os primeiros encontros de Jesus com João Batista. Depois ele parte para algumas experiências com os primeiros discípulos. Depois Jesus vai para a Judeia, para a Samaria e para a Galileia. Você pode perceber que com essas citações são sempre círculos mais abrangentes que Jesus assumiu ou tomou, deliberou seguir para revelar a sua pessoa e a sua missão para o mundo daqueles dias. Na segunda metade do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, porque você tem um final, um epílogo, nessa parte de 13 a 17 você tem
Jesus Cristo se retirando dessa sua tarefa de se revelar ao mundo, e agora você tem a chamada experiência do cenáculo, onde às vésperas da sua paixão, ele foca a sua atenção na comunidade dos discípulos e revela de forma mais profundamente aquilo que ele já tinha feito para o mundo. E no primeiro capítulo, nós já vimos o prólogo, que vai do verso 1 até o verso de número 18. E a segunda metade do primeiro capítulo, do verso 19 até o verso 28, o evangelista procura descrever 4 dias consecutivos da experiência inicial de Jesus no seu ministério terreno, procurando nos dar algumas informações acerca daquele processo de transição do ministério profético de João Batista para a era messiânica, de fato, sendo encabeçada pelo próprio Salvador, que era o Messias. E a pergunta que talvez você possa fazer é: onde é que estão essas evidências que foram 4 dias consecutivos? Veja aí no verso de número 29. No dia seguinte, veja aí no verso 35. No dia seguinte, veja no verso 43. No dia imediato. Está vendo? O objetivo, portanto, de João, ao escrever a segunda metade do primeiro capítulo, é justamente nos passar essas experiências maravilhosas que Jesus teve nesses 4 dias consecutivos, cujo propósito é nos informar sobre essa transição do ministério de João Batista para o próprio ministério do Messias. 2 observações importantes para nós. Talvez você pergunte: mas aonde esses fatos se passaram? E a resposta está aí, no verso de número 28. Essas experiências se passaram em Betânia, na região da Pérea. E que você não deve confundir essa Betânia aí com aquela Betânia perto de Jerusalém. O João Batista exerceu seu ministério nos desertos da Judéia. E nessa ocasião, o texto nos diz que ele estava depois do Jordão, na Transjordânia, nesse lugar realmente desértico, onde o governador era Herodes Antipas, que foi o algoz que prendeu o profeta João Batista e o executou, por causa daquela questão que você já sabe, que está narrada nos evangelistas. A outra coisa importante é observar que João não registra nesses 4 dias consecutivos, mas foi justamente nesse período que Jesus foi batizado. E também passou pela sua experiência da tentação no deserto. Mas talvez você pergunte: por que João não registrou isso? Porque isso já estava fartamente registrado nos 3 primeiros evangelistas. E o objetivo de João não é simplesmente repetir aquilo que Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito sobre a própria pessoa de Jesus e o ministério do Salvador. Eu quero ver com os irmãos 2 lições rápidas sobre o primeiro dia, que é o texto que nós acabamos de ler. E você pode observar que tem uma divisão natural de fácil percepção. Você deve ter prestado atenção para 2 perguntas-chave. Veja aí no verso de número 19. Quem és tu? E veja aí no verso de número 25. Quando a comissão pergunta: por que batizas? Quem és tu? E depois eles quiseram saber: por que batizas? Essas 2 perguntas, elas apontam para a divisão natural do próprio texto. E o que é que nós podemos aprender da primeira pergunta? A lição é a seguinte: em todos os momentos da história, Deus sempre reserva
para si homens que dão testemunho do Salvador. Sempre, nos momentos mais difíceis por que passou o mundo, Deus sempre teve testemunhas da salvação, proclamando para o mundo sobre Jesus Cristo, aquele que é o Messias prometido. E precisamente é isso que você tem aqui com João Batista. Uma comissão de fariseus, veja aí no verso de número 19, composta de sacerdotes e levitas, é enviada para Jerusalém para perguntar para o profeta qual era a sua identidade. Quem és tu? E olha que coisa interessante. Você vai observar que tanto nas negativas do profeta, como na única afirmativa que ele faz acerca da sua pessoa, em todos os dois momentos, ele aponta para Cristo. É como se você estivesse conversando com uma pessoa que está com a mente completamente encharcada de uma ideia, de um assunto do qual ela não consegue se desviar. E quando aquela comissão pergunta para João Batista, quem és tu? De todas as maneiras como ele responde para aquela comissão, ele aponta para Cristo. Que era justamente aquilo que aquela comissão precisava ouvir acerca do Salvador prometido que já estava presente no mundo. Observe que as negativas de João Batista revelam o Salvador. 3 vezes o profeta se negou a ser identificado com algum personagem escatológico que frequentemente eram apresentados como sendo o objeto da esperança daqueles que militavam na religião judaica daqueles dias. Primeiro, João diz que ele não é o Cristo, um termo grego incorporado ao nome de Jesus. O nome de batismo do Salvador é Jesus. E foi incorporado ao seu nome Cristo, que quer dizer ungido. No hebraico, Mashiach significa aquele que foi prometido para que a salvação pudesse ser consumada. E João Batista diz, olha, eu não sou esse personagem prometido e que viria consumar o plano eterno de salvação. Segundo, ele diz que ele não é Elias. É uma referência aqui àquela profecia de Malaquias que você tem no final do livro, no capítulo 4, verso 5. Apesar de João ter as aparências daquele profeta que viveu nos dias de Acabe, o grande líder da escola dos profetas do Antigo Testamento, ele não era a reencarnação daquele distinto homem de Deus que viveu naqueles dias difíceis, até porque os judeus não acreditavam em reencarnação. Na verdade, a referência aqui é para a profecia de Malaquias. Mais tarde, Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 9, 13, que Elias já veio e fizeram com ele tudo aquilo que quiseram, apontando para o próprio João Batista. Talvez você possa imaginar, mas aqui nós temos uma contradição. Porque João disse que ele não era aquele personagem indicado pelo profeta Malaquias no final da sua profecia. E como é que Jesus diz que na pessoa de João Batista a profecia relacionada com Elias se cumpriu? A forma simples de você resolver essa aparente contradição é reconhecer que o próprio João Batista não tinha consciência de que nele essa profecia estava se cumprindo. E Cristo foi que trouxe à luz, naqueles dias, o cumprimento daquilo, indicando depois da morte de João Batista, que de fato aquilo que havia sido antecipado pelo profeta Malaquias estava consumado. Porque João Batista foi morto de forma cruel,
bárbara, como os evangelistas sinóticos registram. Mas terceiro, ele diz que ele não é o profeta. Que profeta é esse? É o profeta prometido lá de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, que era uma indicação de que viria alguém orar. O ministério profético nada mais é do que a capacitação divina de alguém verdadeiramente comissionado por Deus para revelar aos homens os mistérios de Deus. E nos dias de Moisés, você vai ver que ele exerceu esse tipo de função. Moisés foi um profeta notável, porque revelou para os homens, como instrumento de Deus, realidades espirituais imensuráveis. Mas o próprio Moisés diz, olha, vem um outro profeta na sua profecia, semelhante a mim, mas infinitamente superior. E essa profecia de Deuteronômio 18, 18, apontava para Jesus. Ele é o grande profeta. E Elias então diz assim, quando lhe é perguntado pela comissão, você é esse grande profeta? Ele não poderia dizer que sim, porque ele não era o Messias. Ele não era o Cristo. Ele não era o Salvador. Ele diz, olha, eu não sou. Eu não sou. Olha que coisa interessante. A investigação da comissão, a gente pode dizer, na linguagem de hoje, é como um tiro no pé. Porque todas as perguntas que eles fazem, as respostas remetem para a pessoa daqueles que eles não querem reconhecer como sendo o Salvador prometido. Já pensou, você não quer ouvir o nome Bartolomeu? Aí você pergunta para a pessoa, onde é que você mora? Aí a pessoa diz, na rua Bartolomeu. Como era o nome do seu avô? Aí o cara responde, Bartolomeu. Você tem algum vizinho? Como é o nome do seu vizinho? Diz, é Bartolomeu. Você já imaginou uma história dessa? O camarada faz 10 perguntas. E todas as 10 perguntas ele ouve Bartolomeu. Um nome que não quer ouvir de jeito nenhum. Parece que foi isso que aconteceu com a pergunta daquela comissão. Tudo o que eles perguntaram para João Batista apontava para Cristo, para a pessoa do Salvador. Irmãos, que coisa interessante. Negativas, apontando para o Salvador. Mas veja aquilo que João diz de forma positiva. Afirmativa, ele diz, olha, bem, já que você disse não para todas essas perguntas, nós precisamos de algo positivo para levar no nosso relatório, porque nós vamos chegar lá em Jerusalém e vamos apresentar o relatório, vamos dizer que as dúvidas foram dirimidas, mas nós precisamos apresentar alguma coisa de positivo para aqueles que nos enviaram, nos encaminharam, para que nós pudéssemos ter alguma ciência acerca da sua identidade. E ao responder de forma positiva, o que João Batista simplesmente faz é aplicar a si mesmo a profecia que você tem lá em Isaías 40, 13, que é o texto que aparece aí no verso de número 23. E há duas coisas notáveis nessa citação que João Batista faz da profecia de Isaías, descrevendo positivamente quem ele é e qual é o seu ministério, qual é o seu propósito, qual é o objetivo de tudo aquilo que ele está fazendo nos desertos da Judéia. Primeira coisa que ele diz, eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. E a profecia de Isaías aponta para este versículo,
na sua interpretação como sendo a indicação de que vai existir um arauto divinamente comissionado para avisar todos os homens de que o rei já está presente entre nós. O que João Batista diz nada menos é que a promessa divina do Messias foi completamente cumprida, porque o Verbo já está entre nós. É isso que João Batista diz. E quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, para o texto paralelo, lá em Lucas capítulo 3, verso 15, você tem o evangelista dizendo que havia um clima de expectativa no ar. Estando o povo na expectativa, analisando todos os acontecimentos, parece que os fatos estavam indicando que o cumprimento da promessa divina estava se consumando naqueles dias. E o que João Batista diz ao se identificar simplesmente com a voz, ele está dizendo: olha, eu sou arauto, e o arauto não aparece para anunciar sem que o rei já esteja presente. O arauto antecipa a chegada do rei. E era tudo aquilo que eles não queriam ouvir. Mas olha a segunda coisa muito interessante da profecia de Isaías. O arauto que clama no deserto dizendo que o rei já está presente é aquele que convida todos os homens ao arrependimento. Olha lá que coisa interessante. Quando na profecia ele diz: a voz que clama no deserto, o conteúdo daquilo que o arauto anuncia é: endireitai o caminho do Senhor. E essas palavras não podem ser interpretadas senão como um convite contundente ao arrependimento. Era como se o arauto estivesse dizendo o seguinte: o rei anuncia que vocês precisam consertar o caminho no qual vocês estão andando. A maneira de vocês viverem precisa ser endireitada. Esse é o anúncio do arauto. Por ordem do rei, ele está convidando os homens para que consertem as suas próprias vidas. Irmãos, a ordem do rei é para que todos se arrependam. E é também justamente isso que aqueles membros daquela comissão não estavam interessados em ouvir. Mas independentemente daquilo que João disse que ele não era, e daquilo que ele disse que ele era, em todas essas coisas, você vai ver que o profeta simplesmente aponta para a pessoa do Salvador. Em todos os momentos da história, você vai ver os homens tendo a oportunidade de receber o testemunho, não de pessoas comissionadas, vocacionadas para a pregação do Evangelho, mas de crentes comuns, de pessoas que são servas de Deus e que procuram dizer para as pessoas que o rei as está convidando para que se arrependam. Essa é a ordem daquele que é o Senhor dos senhores. A segunda pergunta, irmãos: por que batizas? Nos leva à seguinte lição: a mensagem da salvação sempre alcança os eleitos. Mas como é uma faca de dois gumes, ela coloca em apuros os inconversos. É isso que você tem aí no segundo parágrafo do nosso texto, do verso 24 até o verso de número 28. A segunda pergunta da comissão investigadora é: por que batizas? Por que batizas? Tu não és o Cristo.
não és Elias, e não és também um profeta. E na resposta que João dá, de forma maravilhosa, você vai ver João dizendo: eu batizo porque tem gente se convertendo. São os eleitos. Por isso que eu batizo. E você vai ver João dizendo: vocês precisam se converter. Muito interessante isso. João está batizando porque, ao anunciar que o reino de Deus é presente, o Messias está entre nós, muitos estão atendendo ao seu apelo, ao seu convite. E qual é a prova que essas pessoas estão abraçando a palavra que o profeta está entregando da parte de Deus? É simples. Essas pessoas não apenas estão concordando teoricamente, a palavra que João está pregando não tem ficado simplesmente nas suas mentes, mas essas pessoas estão acatando como sendo verdade de Deus e estão se submetendo ao rito que o profeta está dirigindo, que é o rito do batismo. Irmãos, aquelas autoridades de Jerusalém, preste atenção bem nisso, elas não estavam primariamente preocupadas com quem havia autorizado João a proceder daquela maneira, batizando pessoas nos desertos da Judeia. A preocupação daqueles que enviaram aquela comissão para interrogar o profeta, sabe no que residia? Nas multidões que estavam atendendo o apelo de João Batista, estavam se arrependendo. Muita gente. Se você quer uma comprovação disso, veja o texto paralelo de Lucas, capítulo 3, no verso 7 e no verso 10. Você tem o evangelista Lucas falando de multidões. E esse é um detalhe estarrecedor do ministério desse profeta, né? Ele estava num lugar completamente inóspito, não havia bancada para ninguém, ar-condicionado, era no meio do deserto. E as pessoas, aos borbotões, né, multidões, iam para o deserto ouvir um profeta que não tinha lá uma aparência muito convidativa, um camarada com umas vestes esquisitas. Mas, irmãos, o pior de tudo é que ele pegava pesado. Pegava pesado. E convidava todos os ouvintes a uma mudança radical de vida. Arrependimento com todas as letras. E sabe que é uma coisa interessante? Ninguém reclamava. Ninguém apedrejava o profeta. As pessoas eram quebrantadas. E olha, e a gente dá pesada. Vocês pensavam, o que é que vocês acham daqueles soldados romanos? Aqueles soldados romanos eram de difícil trato. Difícil trato. E eles se apresentaram diante do profeta. Sabe o que foi que o profeta disse? Se arrependam. Vocês que reclamam do salário de vocês, pois façam o trabalho de vocês direito. Não aceitem suborno. Pegou pesado com os soldados. E os soldados se quebrantaram. Que coisa misteriosa. Num lugar inóspito, distante, no meio do deserto, com uma mensagem indigesta e gente se arrependendo. Só pode ser o poder de Deus. E vocês acham que aqueles religiosos de Jerusalém não estavam preocupados com isso? Ficaram preocupadíssimos. E resolveram então mandar uma comissão para investigar o profeta, não para saber com que autoridade ele fazia isso, para saber, checar, porque tanta gente estava indo para lá.
e verdadeiramente acatando a mensagem do profeta. Que coisa interessante. O batismo praticado por João tem seu fundamento em Ezequiel. Ele não inventou nada. O rito do batismo não é uma invenção da cabeça de João. Está ancorado lá em Ezequiel 36, 25. Então, diz o profeta Ezequiel, aspergirei água pura sobre vós. Eu acho que ele é presbiteriano. Presbiteriano. Só pode. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Irmãos, é um texto clássico que você tem no profeta Ezequiel sobre a restauração da nação, da aliança, do povo de Deus. E esse fato não vai ser consumado de outra maneira. Então, se você for perceber lá em Ezequiel, capítulo 36, o verso 26, você vai ver a doutrina da regeneração. A restauração, portanto, do povo de Deus, da nação da aliança, daqueles que verdadeiramente servem a Deus com sinceridade. Isso só é possível se, pelo Espírito Santo de Deus, acontecer uma operação extraordinária de mudança do coração, das disposições íntimas, para que o pecador regenerado, essa é a doutrina das Escrituras, um pecador só pode amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece, se ele tiver o seu coração mudado, as suas disposições íntimas transformadas. E é o que você tem no versículo 26 lá de Ezequiel. Portanto, o rito do batismo é apenas um símbolo externo de uma realidade que nós presumimos acontecer no íntimo de todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e se voltam para Deus, com confiança na pessoa bendita do seu Filho como Salvador e Senhor. Irmãos, a instituição do novo Israel, que é a igreja, é a promessa que você tem em Ezequiel capítulo 36. A promessa, portanto, de purificação espiritual, do perdão completo dos pecados, que é simbolizada externamente pelo rito, só é consumada na vida daqueles que verdadeiramente se arrependem e creem. E sabe o que é que João diz para aquela comissão? Tem muita gente que está se arrependendo e crendo. Muita gente. É por isso que eu estou batizando. Já pensou? Se eu me apresentasse para realizar um rito onde eu não tivesse candidatos? João no deserto, pregando, e lá do jeito que eu já descrevi, e ninguém comparecendo. Se isso tivesse acontecido, aquelas autoridades não se preocupariam com o profeta. Mas muita gente estava indo para lá, se arrependendo e crendo na mensagem que o profeta estava entregando da parte de Deus. A salvação sempre alcança os eleitos. Ainda que nós tenhamos pregadores apresentando o Evangelho no lugar mais remoto da face da terra que você possa imaginar. Deus sempre cumpre a sua palavra, chamando para fazer parte da sua família aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Mas tem o outro lado da moeda. João está batizando porque ele está apontando para a majestade do rei, que está chamando os homens ao arrependimento. Mas aqui vem a nota triste. Apesar de multidões estarem comparecendo, há multidões muito maiores que estão teimando em não reconhecer a majestade do rei.
Olha que coisa interessante. A comissão composta por fariseus, aí você tem essa indicação no verso 24, ela é emblemática. Aqueles homens eram os religiosos mais zelosos do mundo da época, herdeiros da tradição da nação da aliança. Eles procuravam preservar as tradições mais elevadas. E, para nossa surpresa, eles eram pessoas caracterizadas como supostamente ansiosas pela chegada do Messias. Por isso que eles fizeram essas perguntas de natureza escatológica. Lembram? És o Cristo? Tu és Elias? És o profeta? Eles tinham essa característica, supostamente esperando a revelação do Messias prometido. Mas olha que coisa contundente que você tem no texto. E João Batista diz com todas as letras: vocês ainda estão nas trevas. Para aqueles fariseus, antes deles ouvirem de Jesus que eram homens inconversos, sepulcros caiados, eles ouviram do profeta João Batista: vocês estão nas trevas ainda. E onde é que está isso no texto? Está aí no verso 26. Olha, o rei que está presente entre nós, convidando os homens ao arrependimento, esse rei, vocês não conhecem. Olha, muito difícil, né? O profeta disse: no meio de vós está quem vós não conheceis. É como se você estivesse no meio de uma grande multidão e um personagem de destaque estivesse nessa multidão e você não estivesse vendo. Olha que coisa interessante. Poucas frases nas Escrituras são tão contundentes como essa que você tem aqui. Sabe por quê? E João Batista está falando nada menos do que do Verbo encarnado. Nós precisamos parar um pouco para pensar que João Batista não estava falando de uma figura opaca. E Jesus Cristo é aquilo que de mais exuberante nós podemos conceber em termos de figura humana. É impossível para a nossa mente dimensionar a cintilância da pessoa de Cristo, a radiância do seu ser. Isso extrapola o nosso entendimento. Os atributos que Cristo exibiu durante o seu ministério terreno eram atributos tão espetaculares, de uma dimensão tão extraordinária, que muitas vezes nós vemos os homens tendo dificuldades com esse tipo de manifestação gloriosa. E João Batista diz: vocês não conhecem esse que está presente entre nós. A maioria dos judeus dos seus dias não conseguiram reconhecer na pessoa de Cristo. Irmãos, isso é trágico. É como se você estivesse tentando convencer uma pessoa com os argumentos mais precisos, mais brilhantes, mais espetaculares que já foram oferecidos na história do mundo. E mesmo você oferecendo os melhores argumentos, a pessoa diz: olha, eu não quero saber disso. Eu nasci nessa crença e vou morrer nessa crença. A incredulidade é assim. A incredulidade, ela despreza as evidências mais gloriosas. Não são as melhores evidências que conseguem convencer o homem incrédulo. Só tem um jeito de uma pessoa nascer de novo.
é se uma faísca do céu for mandada por Deus para que o entendimento dessa pessoa que está em trevas seja iluminado, para que ela possa ter condições de compreender a verdade. Aqueles homens estavam em trevas. E a maioria dos judeus daqueles dias estava na mesma situação. As autoridades de Jerusalém que enviaram a comissão estavam na mesma situação, em completa escuridão espiritual. Irmãos, que tristeza! O verbo de Deus, presente no mundo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa é uma tragédia inominável. Uma coisa trágica que nós não conseguimos sequer descrever direito. Mas olha como é que João termina, aí no verso 27, com um dito proverbial, para acentuar a dignidade de Cristo. Ele disse, olha, tem alguém entre nós, ele é o rei, e ele é de uma majestade tal que eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias. Sabe o que aqui quer dizer esse dito proverbial? Desamarrar a correia do calçado de outra pessoa para que essa pessoa tivesse a possibilidade de lavar os seus pés. Essa era a experiência comum naqueles dias da Palestina. Era uma obra, era algo tão serviçal que os rabinos diziam o seguinte, olha, um aprendiz, ele pode fazer tudo aquilo que um escravo faz pelo seu senhor. Tudo. Um aprendiz pode fazer isso. Mas ele não pode fazer uma coisa. Isso é uma coisa tão indigna que um aprendiz não pode fazer. É desamarrar a correia do sapato de alguém para que essa pessoa pudesse lavar os seus pés. Isso é demais. É terminantemente proibido. E sabe o que aqui João Batista diz? Irmãos, eu estou falando aqui de um rei. E a majestade desse rei é tão elevada que prestar a ele uma tarefa que é considerada tão indigna, que é proibida que um aprendiz faça, para ele é uma honra desmedida. Na verdade, é isso que João Batista diz. Essa tarefa tão serviçal é uma honra para que se eu pudesse prestar para o rei. Eu não sou digno nem de fazer isso. Tal a majestade de com quem eu estou tratando. Irmãos, o que João Batista diz em outras palavras, traduzindo na linguagem de hoje, olha o que ele diz, quem é você? Ele diz assim, eu sou a voz. Só a voz. Agora diz, por que você batiza? Porque eu sou servo. Eu só sou um servo. Um servo que não sou digno nem de desamarrar a correia do sapato do rei. Isso é uma honra desmedida para mim. Ser apenas servo, na linguagem de João, é a posição mais distinguida que alguém pode assumir diante do Messias prometido, do Verbo encarnado. Mas talvez você pergunte, não tem uma outra possibilidade de não ser servo? E a resposta categórica é não. Essa é a única posição possível para quem quer se relacionar com o Salvador. Mas será que eu não posso ser crente do meu jeito? Não dá. Eu vou repetir a ilustração de hoje de manhã, né? Vou trabalhar na empresa lá, capitaneada pelo irmão Abimael. Irmão, vou aparecer lá amanhã, tá bom? Trabalhar lá na sua empresa, tá bom? Vou dizer qual é o horário que eu vou trabalhar.
quanto é que eu quero ganhar, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer e quais são os dias que eu vou aparecer por lá. Tá bom? Irmão Abimael nem vai me receber lá no escritório dele. Né? Mas olha, interessante. Tem gente que quer ser crente assim. Diz para Jesus, olha, eu quero ser crente. Mas olha, eu não quero ir para a escola dominical. Eu não quero esse negócio de oração. Eu não quero ler a Bíblia. Eu saio cedo de manhã, ler a Bíblia é um negócio que vai tomar meu tempo. Esse negócio da comunhão dos santos, isso é muito, muito difícil, relacionamento com as pessoas da igreja. E dar testemunho de Cristo para pessoas. Vão mexer comigo, vão me ridicularizar. E a pessoa vai dizendo um monte de coisa como ela quer ser crente, mas do jeito dela. Será que dá, meu irmão? Não dá. Ora, se o empregador não vai aceitar você com as condições que eu dei lá para o irmão, nenhum empregador aceitaria um negócio desse. Agora o camarada quer ser crente do jeito dele. Ele só pode ser crente se ele quiser ser servo. Se ele não quiser ser servo, se para ele o rei não é essa figura infinitamente majestosa, diante da qual ele não é digno de desatar a correia da sandália, não dá para ser discípulo de Jesus Cristo. É isso que João Batista diz para aquela comissão. Vocês não conhecem o rei. Ele está presente. Mas vocês não conhecem o rei porque vocês não querem ser servos. Vocês estão nas trevas. Irmãos, quais as aplicações disso para nós? Como é que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente crente? Quando ela professa o nome de Jesus? Não. Como é que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente crente? Quando ela revela através da sua vida que Jesus Cristo é Senhor e Salvador dela. Quando, até indiretamente, ela falar da identidade dela, ela vai revelar Cristo na vida dela. É Senhor dela. Ela foi comprada, essa pessoa foi comprada pelo sangue de Cristo. A existência dela está encharcada disso. Ela não pode dar outro testemunho, senão dizer que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. É assim que a gente reconhece que uma pessoa é crente. Não é simplesmente pela profissão de fé. Você conhece alguém que diz ser de Jesus e não quer ser batizado? Não quer compromisso com a igreja? Não quer assumir formalmente as obrigações relacionadas com a fé? Já teve um homem na história que agiu assim. Constantino, o imperador romano, que assinou o edito de Milão em 313, fazendo com que a religião cristã se tornasse uma religião lícita. Ele, quando se tornou imperador, o bispo foi em cima dele. Disse, agora vamos batizar o senhor. Já pensou batizar o imperador? Ele disse, nada disso. Eu só vou me batizar quando eu estiver prestes a morrer. Será que ele se converteu mesmo? Como é que alguém quer ser discípulo de Jesus e não quer fazer parte da igreja? Tem muita gente desigrejada hoje. Como assim? Não, eu assisto cultos pela internet. É bacana. Pregações, fulano de tal, ciclano, só pregador top, né? E a pessoa vai ser crente ouvindo pregação pela internet? Será que Jesus Cristo vai aceitar esse tipo de compromisso? Claro que não.
Foi Ele que instituiu a igreja, para que através da comunhão dos santos, nós pudéssemos dividir alegrias e tristezas com aqueles que professam a mesma fé que nós. Como é que você não quer participar do condomínio dos pecadores? É a igreja, meu irmão. É o condomínio dos pecadores. E você não quer participar da igreja? Estranho. Porque Jesus Cristo instituiu a igreja. Você não pode servir a Cristo fora da igreja. Tem que ter uma igreja para você. Tem muita igreja ruim. Dê seu jeito. Arranje uma igreja que seja compatível com o perfil que você está esperando. Né? Com certeza tem. E você tem que achar. Para que você possa servir Cristo de fato, como a palavra de Deus nos diz. Todos aqueles que são verdadeiros crentes não se furtam de passar pelo rito do batismo e serem incorporados a uma comunidade da fé, para que possam servir a Cristo com os seus dons, talentos, e repartir a sua vida com outras pessoas. É o ensino que nós temos nas Escrituras. E por último, há muita gente hoje que quer mandar em Jesus. E você acha que Jesus vai se prestar para esse tipo de papel? Manda em Cristo. Diz o que é que Cristo tem que fazer. Como assim? Onde você leu isso na Bíblia? Não existe. Ninguém manda em Jesus. Ele é o Senhor. A única maneira de nós nos relacionarmos com Cristo é sendo servos. Servos.